Olá, começa agora mais um programa UFPB em Dia. O nosso programa é ao vivo, com transmissão pela TV UFPB, canal 43.1 em televisão aberta e transmissão simultânea pelo canal da TV UFPB no YouTube. Eu sou Marcos Vital e no comando do programa de hoje conto com a parceria da jornalista Aline Lins, chefe da assessoria de comunicação da Universidade Federal da Paraíba. Olá, Aline. Olá, Marcos. Olá a todos. É um prazer mais uma vez estar participando do programa UFPB em Dia, demonstrando todas as ações da universidade que são de interesse da coletividade, do público, do cidadão. O nosso programa é um programa de entrevista. Falamos diretamente do estúdio da TV UFPB no Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, onde recebemos como convidada de hoje a nossa entrevistada é a professora e pesquisadora da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba, professora Cacilda Chaves. Olá, professora. Olá, Marcos. Bom dia, Aline, bom dia a todos. É um prazer imenso atender a um convite de tão importante programa de entrevista que traz conteúdos relevantes para a nossa comunidade. Obrigada pelo convite. Por nada, nós é que agradecemos. Bem, a professora Cacilda Chaves vai falar sobre o serviço de reabilitação bucomaxilofacial no núcleo de odontologia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, do Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Mas antes de darmos início à entrevista, vamos assistir a uma reportagem sobre esse serviço importante que é feito aqui na Universidade Federal da Paraíba e que envolve especialistas em próteses bucomaxilofaciais. O Núcleo de Odontologia do Hospital Universitário e a Escola Técnica de Saúde da UFPB, em João Pessoa, estão desenvolvendo um projeto de extensão destinado a pacientes que necessitam de reabilitação bucomaxilofacial. O objetivo do projeto de extensão é justamente de assistir pacientes que foram acometidos por deformidades de face, sejam elas por câncer, pacientes também que sofreram traumas, sejam eles de origem de armas de fogo, fogos de artifício e também por traumas, por violência, por acidentes automobilísticos e acidentes domésticos. O paciente ele procura a atenção básica e lá eles encaminham para a especialidade, ou seja, encaminham para o hospital universitário, sendo ele referência a nível da Paraíba para assistir pacientes que necessitam de reabilitação bucomaxilofacial. Há 12 anos, Alexandro perdeu o olho direito devido a um acidente de trabalho. Descobriu o tratamento oferecido pela UFPB ao contar sua história para uma paciente atendida aqui. Eu estava no trabalho, fazendo um serviço, e ela percebeu que eu tinha esse problema no olho e me fez a pergunta se eu era monocular. Eu respondi que sim, e a mesma respondeu também, Eu não tinha percebido. E ela escutou minha história, no qual em 2010, dia 15 de abril, eu tive um acidente com contato com um produto químico que queimou o meu olho, e ela informou que todo o procedimento que ela fez foi na UFPB. De caráter multidisciplinar, o projeto é desenvolvido por alunos bolsistas e voluntários dos cursos técnicos em prótese dentária e da graduação em enfermagem da UFPB. O projeto é muito gratificante, porque nós estamos aqui, além de aprender técnicas, que é o que a gente vem buscando aqui na Escola Técnica, a gente aprende também a ter um trabalho mais humanizado, um olhar voltado a cada paciente, A gente consegue conhecer suas expectativas e buscar sempre alcançá-las, As próteses são produzidas no laboratório da Escola Técnica de Saúde, um projeto que costuma transformar a vida dos pacientes. Quando a gente entrega a prótese, eles ficam muito felizes, falam que mudou a vida deles, que muitos, por exemplo, pararam de fazer algum trabalho, eles são reinseridos na sociedade também. E agora, como é que você já está se sentindo? Otimista? Acolhido, Você se sente acolhido, otimista, que vai dar certo. Que interessante, um serviço muito importante e humanizado, Marcos. Professora Cacilda, quando surgiu o serviço de reabilitação bucomaxilofacial no HU, E quantas pessoas já foram atendidas? A senhora tem uma ideia? Sim, nós temos, Aline. O projeto de reabilitação bucomaxilofacial, ele está inserido num projeto maior, que é o Serviço de Reabilitação Bucomaxilofacial.
E aí, esse serviço, ele surgiu em 2010, quando o governo federal fez um chamado para a reestruturação dos hospitais universitários. Naquela época, o olhar era que as unidades básicas de saúde passassem a atender procedimentos básicos na odontologia, como restauração, extração. E aí, os pacientes mutilados, como nós acabamos de ver, são pacientes que se escondem. E aí, Cabiará Uchoa, que era a chefe do setor, ela nos convidou para escrever um projeto que tivesse dentro das linhas de exigência do governo federal, que era transformar os hospitais universitários em unidades de média e alta complexidade. E o que é isso? São pacientes que têm grandes necessidades a partir de grandes perdas. E aí o hospital, hoje ele tem esse papel e nós estamos inseridos desde 2010, atendendo pacientes que passaram por cirurgias oncológicas, sofreram grandes acidentes ou que nasceram com uma deformidade congênita. O nosso projeto de extensão, ele está subordinado, vamos dizer assim, ele está interligado a um projeto de pesquisa que a gente avalia a autoimagem e autoestima dos pacientes. Então, nós temos uma ficha que ela é toda protocolada e estatisticamente verificada e nós atendemos aproximadamente mais de 250 pacientes. Nós temos esses dados exatos no nosso banco estatístico. Certo. No caso, em média, assim, quantos por mês? Olha, nós atendemos 4 pacientes por mês, porque o trabalho, ele é muito complexo. Minucioso, né? Muito minucioso, depende de moldagem, de escultura, de polimerização, ou seja, é um trabalho, digamos que artesanal, manual, e que são muitas as etapas. Professora, a senhora já adiantou, falou das pessoas que mais procuram esse tipo de serviço, como nós vimos também na matéria que foi exibida no começo desse programa. A senhora podia falar para a gente qual é o público que é atendido, em sua maioria, por esse serviço? Olha, a reabilitação bucomaxilofacial, dentro dos princípios, né, do Conselho Federal e do Ministério da Saúde, reabilita pacientes que têm deformidade, que são aqueles que nascem, por exemplo, as fissuras palatinas, né? É uma deformidade intraoral, né? Muitos pacientes têm uma fissura no palato, já nascem com aquele problema. E também outros pacientes que vieram do Hospital do Câncer. Então, o hospital, o HU, ele abraça, ele reabilita pacientes que já nasceram com problema, com a deformidade na região da boca, da face, na região ocular. Ele recebe, né, o serviço, pacientes que sofreram cirurgias oncológicas. Sim. E recebe pacientes que sofreram acidentes de trânsito. Nós recebemos vários pacientes jovens que eles sofreram acidente de moto. Sim. Se a gente for para os dados estatísticos relacionados à violência urbana, a gente sabe que muita gente comprou moto nos últimos 5 anos. Então, com isso, a demanda, ela vem a partir de quê? De acidentes, de violência com moto. Então, a gente reabilita pacientes jovens com prótese ocular. Nós reabilitamos também pacientes que tiveram câncer na região nasal, na região labial, e que a cirurgia precisou tirar o nariz completamente ou a orelha. E outros pacientes, né? Inclusive, eu queria até falar para os telespectadores e internautas da importância da vacinação. Com a sua pergunta, contra Aline, a COVID, não é isso? Contra a Covid, com a sua pergunta, já me veio na memória a importância de se falar que é muito importante tomar todas as vacinas, todas as doses, perdão, da vacina contra a Covid-19. Sim. Em que sentido? A Covid-19, a gente sabe que é uma doença sistêmica e nós atendemos, nos últimos 2 anos, pacientes que tiveram mutilação na face decorrente da Covid. Como acontece isso, professor? Explica para o telespectador. Olha, um paciente jovem de 32 anos, médico, ele se negou a tomar vacina, né? Naquele primeiro grupo, né, de pessoas que poderiam se vacinar, que eram aqueles que estavam na frente, no combate ou no tratamento, né, da doença, da Covid-19, logo no início.
E aí ele se negou, ele não quis tomar. Ele achava que a vacina ia trazer consequências negativas e tal. E aí eu recebi um dia uma ligação, né, desse paciente, desse jovem médico de 32 anos, em que ele disse que pegou a doença, a Covid-19, foi entubado, passou 40 dias entubado, tomando muitas medicações, e ele precisava do nosso serviço. Para quê? Quando ele saiu do hospital, ele teve uma doença chamada mucormicose, popularmente chamada de fungo negro. O fungo negro é causado por fungos que se instalam na cavidade oral e pode seguir para outros órgãos do corpo. Ele pode atingir fígado, intestino, mas no nosso caso, o paciente perdeu todo o palato. Ele tinha todos os dentes. Jovem, casada, a esposa linda, o filhinho também. Mas ele não conseguia se alimentar, não conseguia se comunicar, não conseguia trabalhar. Então, é importante realmente a gente tomar todas as doses, porque o nosso serviço recebeu também uma paciente que se negou a tomar vacina e ela perdeu o globo ocular, contraiu a doença, Covid-19, e ela foi internada e entubada. Lá no hospital, né, ela teve um processo infeccioso no olho e teve que remover todo o olho. No caso dessa paciente, ela não saía mais de casa, ela não ia à igreja, ela não ia ao supermercado, ela ficava chorando. E isso é a minha próxima pergunta, professora, porque não é apenas um projeto de extensão, esse projeto desenvolvido em parceria aí com a ETS, que é a Escola Técnica de Saúde, e o HU, não é apenas um projeto de extensão, um projeto assistencialista, é um projeto que atua diretamente na questão da autoestima, a questão emocional desses pacientes, né, professora? Sim, é verdade. Nós, professores da odontologia da Escola Técnica de Saúde, ensinamos no curso técnico em prótese dentária. Esse curso técnico tem alunos que fazem as próteses comuns, né? Em sala de aula, a gente faz as próteses comuns, como dentadura, prótese fixa, removível. E aí, a gente sabe que esse serviço ele é multidisciplinar e multiprofissional, porque o paciente, quando vem, ele vem desnutrido, ele vem triste, ele vem com a estima dele lá embaixo. Geralmente, quem traz o paciente para o nosso serviço, no setor de odontologia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, é um parente. É um pai, é uma mãe, é uma filha. E aí, nós atendemos com um caráter multidisciplinar em que sentido? Nós passamos o paciente para uma psicóloga, para que ela, com todo o seu conhecimento, né, ela faça o diagnóstico e acompanhe esse paciente. A gente sabe que a prótese ela é feita com amor, com dedicação, com arte, mas a prótese pela prótese, né? Muitos pacientes eles são reabilitados, mas interiormente eles já absorveram aquele veredicto de que eles não são mais nada, não servem para trabalhar. E a gente sabe que quando a equipe multidisciplinar, a psicóloga, a nutricionista, a enfermeira, porque na escola técnica, a professora que deu a entrevista, né, ela é professora da escola técnica, do curso técnico em enfermagem. Sim. Então, o paciente, quando ele é atendido, ele é recebido pela equipe de enfermagem, com todo o seu conhecimento, com todo o seu preparo, para ver o paciente como um todo. Então, nós não recebemos o paciente somente para fazer a reabilitação protética. Nós acolhemos esse paciente, a enfermagem recebe, passa para o psicólogo, passa para a gente, que a gente faz a moldagem e confecciona a prótese. Então, nós já tivemos, nós já orientamos alunos do doutorado, do mestrado, tivemos vários TCCs e publicações, onde a gente mostra o resultado. O principal projeto que nós temos dentro desse serviço, desse projeto de reabilitação, é um projeto de pesquisa aprovado pelo CEP do HU, onde nós publicamos, o CEP é justamente o setor que aprova os projetos é a comissão de ética e pesquisa, né, que aprova os projetos de pesquisa para que a gente possa publicar os resultados. O principal projeto que a gente publicou foi a avaliação da autoimagem, autoestima e qualidade de vida. Como os pacientes, eles voltam a trabalhar. Como os pacientes, eles voltam ao convívio social.
Exatamente. Com essa reabilitação, com esse olhar multidisciplinar e com essa equipe. A inclusão deles de volta na sociedade, que eles próprios se excluem, se escondem, né, professora? E aí depois da prótese muda de vida. É verdade, você falou num ponto importante. O nosso projeto, ele é principalmente para reintegrar e reinserir esses pacientes que estão deprimidos, isolados, que não têm coragem de almoçar, por exemplo, à mesa, com o netinho, com a sobrinha, com a filha, se sentem constrangidos. O nosso projeto, ele tem um olhar de reintegração social. E com isso, Aline, tem algo importante. Com os nossos resultados, nós já observamos que as ações, né, de assistência e de educação, elas diminuem o número de internações, que gera gastos públicos. Olha que importante é a universidade. A Universidade Federal e Pública, ela devolve à sociedade a reabilitação, o atendimento, a saúde. Né? A nossa universidade traz o professor da Escola Técnica de Saúde, da nível técnico, ainda não é na graduação, ele leva o professor e seus alunos para fazer essa integração, para ver o paciente, para atender o paciente e lhe promover uma qualidade de vida. Então, a nossa universidade, ela continua assim, trabalhando, fazendo todo o papel que é da universidade, que segundo a Constituição de 1988, a universidade ela não é só sala de aula. Claro, né? Claro. Ela não é só sala de aula. Você viu a entrevista aí com a fala das nossas alunas, né? Elas falam com propriedade. Nós saímos da parte técnica da sala de aula e fomos colocadas no campo de atendimento, sentindo, né, as dores do paciente, Exatamente. sentindo as necessidades do paciente e fazendo atenção humanizada. Professora, de que maneira as pessoas que são vítimas de doenças, ou de acidente, ou de violência, e que acabaram tendo a região da face, ou até mesmo nas laterais, né? Pode ser em várias regiões da cabeça deformadas, podem ter acesso a esse serviço? O HU, né, antes do ano 2010, ele fazia todos os procedimentos. O curso de odontologia fazia os atendimentos de restauração. Então, nessa mudança, nessa reestruturação que hoje o HU se insere, está ativamente, os pacientes que são de média e alta complexidade, eles precisam primeiro ir à unidade básica de saúde da sua região, do seu bairro. Lá eles fazem uma consulta e lá mesmo a equipe que atende a enfermagem, a medicina, a odontologia, já agendam esse paciente para o nosso serviço. Então, nós temos também o serviço de cirurgia bucomaxilo. Muitos pacientes vêm da unidade básica, com necessidade, a cirurgia é feita no HU e eles encaminham para a gente. Então, é realmente um atendimento multidisciplinar, né? Os cirurgiões atendem esse paciente, fazem a cirurgia quando necessário e passa para a gente. E quando ele já vem com problemas, já vem com a cirurgia feita ou o acidente, no caso do rapaz que acabou de ser apresentado, ele sofreu o quê? Um acidente de trabalho. Um ácido bateu em seu globo ocular e ele teve realmente a perda da visão. E aí esse paciente, ele vai para a unidade básica e nos encaminha. Setor, né? Núcleo de odontologia, né? Que atende os pacientes. E quais são os horários de atendimento e os dias? Olha, como nós temos o projeto de extensão, o atendimento, a parte de reabilitação é nas sextas-feiras, das 13 às 17 horas. Nas sextas-feiras. Existe alguma fila de espera, professora? Não são tantos os casos de acidente e pessoas que são encaminhadas, mas existe alguma fila de espera? Muito boa sua pergunta, Aline. Que bom que você perguntou isso. Nós, dentro da universidade, nós professores, somos subordinados a resoluções, né? Resoluções de progressão funcional, de avaliação de professor. E lá a gente tem que atender realmente a critérios. Nós precisamos estar em sala de aula, nós precisamos desenvolver projeto de extensão e projeto de pesquisa. Então, na medida em que a gente está inserido no HU e que a gente atende esses pacientes, nós temos uma demanda livre. Vamos supor, eu tenho um paciente que é de Cajazeiras, longe. Como é que ele chega até o nosso serviço? Ele vem agendando na secretaria, no carro da prefeitura. Ele sai de madrugada, sem tomar café. Então, se a gente tiver um paciente
que precise urgentemente ser atendido, nós temos a possibilidade de atendê-lo dentro da demanda livre. Ai, né? que bom, professor. Eu acho importante. E graças ao nosso, a possibilidade, né, que o governo federal deu da gente fazer um doutorado, né, que a universidade investiu na gente, e a gente fez esse projeto que dá a possibilidade de chegar até o serviço de forma direta nas sextas-feiras, a partir das 13 às 17 horas. Quanto tempo leva em média, professora, o tratamento até a implantação da prótese e depois após a implantação da prótese? Bem, o paciente chega, ele é recebido pela equipe de enfermagem, os psicólogos, a gente faz a moldagem no primeiro dia e vai para onde? Vai para a escola técnica. E a escola técnica, ela sempre deu o apoio a todos os projetos Sim. que são realizados pelos professores de lá, da enfermagem, da análise, da prótese. Então, quem custeia essas próteses é uma verba que a universidade, de forma lícita, legal e organizada, investe. Então, a gente vai para a escola técnica, um laboratório muito estruturado, e a gente vai fazer com os alunos a prótese. O paciente vai 4 vezes. Primeiro dia a consulta, se possível a moldagem. Na outra sessão a gente prova, né, o padrão em cera, como vocês viram na matéria, a gente vai esculpindo de forma manual e ele faz as provas, e na 4ª sessão, no máximo na 5ª, ele recebe sua prótese. Eu achei incrível. Ele deve voltar 30 dias após a reabilitação para que a gente possa fazer a revisão. Como o HU, né, tem um setor da psicologia, da oftalmologia, do neuro, né, do cirurgião plástico, a gente orienta o paciente que, se ele tiver essas necessidades, né, das sessões de psicologia e outras áreas, ele vai procurar as outras unidades dentro do HU. Mas para nós, ele volta com 30 dias e, se necessário, né, se a prótese estiver incomodando ou ele tiver algum desconforto, a gente sempre orienta o cuidador ou seu acompanhante sobre a questão da higiene, tanto da lesão quanto da prótese. Exato. Então, dentro dos nossos projetos de pesquisa, a gente tem todo um protocolo de cuidado, até porque todos os pacientes, eles assinam um termo de consentimento livre e esclarecido. Para o paciente, ele falar, né, com a equipe, essa equipe maravilhosa, né, que vocês estão trabalhando muito bem, estão de parabéns, ele assinou um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, a gente segue todos os critérios éticos que a universidade exige. Ok, Professora, nós estamos nos aproximando do fim do programa. Eu gostaria que, em um minutinho, a senhora falasse quais são os materiais utilizados na confecção das próteses. Outra pergunta importante. Nós estamos evoluindo, recebemos agora na escola técnica a impressora 3D. A impressora 3D, né, acho que todas as áreas, né, os internautas que são bastante curiosos, né, veem muitos vídeos, eles sabem que nós sabemos que nós estamos na era digital faz tempo, né? E a impressão 3D, ela pode confeccionar próteses de resina. Então, a resina é um material que é feito algumas próteses, mas ainda estamos fazendo de forma manual. E no laboratório a gente segue aquelas etapas que numa prótese normal a gente sempre fez, tá? Por exemplo, se eu vou fazer uma prótese ocular, eu vou fazer em resina odontológica. Aquela resina que é feita uma prótese total, uma dentadura, ela incolou. A gente vai esculpindo, vai pintando a íris de forma individualizada. A nossa prótese não é uma prótese seriada de padrão, ela é individualizada. A gente faz a pintura da íris olhando o paciente. Eu vi esse trabalho, professora, é muito incrível, Marcos. É incrível, mas a gente, infelizmente, não temos mais tempo para poder falar sobre Exatamente. esse assunto tão interessante, que é o serviço oferecido pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei, sob a coordenação da professora Cacilda Chaves. E gostaríamos de agradecer à professora Cacilda Chaves por sua participação no programa de hoje, e também a Aline Lins, assessora de comunicação da Universidade Federal da Paraíba. Aline. Eu que agradeço e espero que tenha sido bem esclarecedor, porque muitas pessoas precisam desse serviço e não conhecem, Marcos. Professora. Obrigada, Marcos. Obrigada, Aline. E é através de vocês que eu agradeço à equipe
da TV UFPB, UFPB em Dia, pelo convite. Estarei sempre à disposição, ao tempo que eu parabenizo todos que não estão aqui, né, e que foram responsáveis por esse momento, né, que tenham muito sucesso, que convidem outros professores que venham apresentar trabalhos relevantes como o nosso. Muito obrigada. Obrigado a você, telespectador e internauta, por sua audiência. Ficamos aqui com o programa UFPB em Dia. Até a próxima.